Olá, está no ar mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Jovem é assassinado a tiros em Ipatinga. Max Roberto Pereira, de 20 anos, foi assassinado ontem à noite na rua Tucanaçu, no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga. A polícia recebeu a denúncia de que um homem atirou na vítima e fugiu. Max já foi preso por tráfico de drogas e roubo. A PM está investigando o caso e pede ajuda da população pelo 190. A Lei 13.429 de 2017 foi sancionada na última sexta-feira por Michel Temer. O texto recebe críticas até de integrantes da base do governo no Congresso. O projeto de lei da Câmara 30 de 2015 vem sendo considerado um complemento à proposta sancionada e pode ser uma alternativa à lei da terceirização. O projeto foi aprovado em março pelos deputados. O texto é de 1998 e foi enviado ao Congresso pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele estava parado na Câmara desde 2002. Michel Temer sancionou a lei com vetos. Agora, a terceirização vale para todos os setores de uma empresa, inclusive para as atividades fim. Pelo texto, a terceirizada é responsável por contratar, pagar e dirigir os empregados e também responde por ações trabalhistas. A contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade. A lei permite o trabalho temporário por até 270 dias, mas o presidente vetou a prorrogação desse prazo e outros 2 artigos sobre direitos que já estão previstos na Constituição. A Justiça do Trabalho proibia a terceirização das atividades fim, permitia apenas nas áreas secundárias, como limpeza e conservação. Com a nova lei, uma escola vai poder terceirizar, por exemplo, faxineiros, porteiros e até professores. A Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a lei. Para o partido, ela é inconstitucional, porque em 2003, o então presidente Lula pediu à Câmara que retirasse o texto de tramitação. Aprovar uma lei que já não tramitava mais no parlamento, porque o próprio Poder Executivo, no ano de 2003, solicitou o arquivamento do projeto de lei. Quando há essa solicitação, não há o que discutir, tem que cumprir, não é? Porque o projeto era de iniciativa do Poder Executivo. O Senado analisa outros 5 projetos sobre terceirização que tramitam em conjunto. No relatório, o senador Paulo Paim proíbe a terceirização nas atividades fim. As propostas ainda precisam passar pelas comissões de Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça. O bom senso mostra que a gente tem que ter diálogo e construir o que é possível, que seja o melhor para o trabalhador brasileiro, para o sistema jurídico, para criar essa segurança jurídica e para todos. A lei sancionada por Michel Temer sofre críticas até da base aliada. A bancada do PMDB no Senado encaminhou uma carta ao presidente alertando que o projeto pode provocar desemprego e queda na arrecadação. Fundamentalmente, eu estou trabalhando para que essa terceirização ampla, geral e restrita, ela seja alterada. Alterada como? Que se regularize os terceirizados existentes. E depois que se coloque um limite para que essa terceirização ela não seja geral. Projeto que torna a vingança virtual um crime específico chega ao Senado. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora passa a ser analisada pelo Senado, prevê que a vingança virtual passe a ser um crime enquadrado na Lei Maria da Penha. O texto modifica o Código Penal e estipula de 3 meses a 1 ano de prisão. Veja na reportagem. Apenas um clique. E o que era para ficar entre 4 paredes se espalha de forma assustadora.
viraliza. A intimidade compartilhada e consentida se transforma numa arma e traz consequências devastadoras. As histórias são bem parecidas, quase sempre começam quando o amor ou a vontade de ficar junto acaba. A outra parte não aceita o fim e usa o poder da tecnologia para se vingar. Foi o que aconteceu com a jornalista Rose Leonel, que mora em Maringá, no Paraná. Ela é uma das muitas vítimas de vingança virtual. Tive um relacionamento estável, uma união estável por quase 4 anos. E quando eu terminei o meu relacionamento, o meu parceiro me ameaçou de divulgar imagens que nós tínhamos durante o nosso relacionamento, imagens íntimas, se eu rompesse o relacionamento. Ele me chantageou e, como eu não cedi a chantagem, ele cumpriu a promessa. A vida da jornalista desmoronou. Eu perdi meu emprego, perdi os meus amigos, eu não podia mais sair de casa, perdi a minha vida foi roubada de mim. Embora a vítima seja a vítima dessa história e a grande sofredora de todas as sequelas disso, a vítima ela é julgada e condenada pela sociedade. A advogada Ellen Falcão, especialista em crimes virtuais, alerta que esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum, principalmente entre adolescentes. Entre 13 e 17 anos o índice é altíssimo, porque você confia, o namoradinho pede uma imagem, passou pouco tempo, aquele relacionamento acabou e ali eles passam entre eles. Então isso está acontecendo muito nas escolas hoje em dia. Hoje, quando esses casos acontecem e a vítima denuncia, o crime é enquadrado como injúria ou difamação. São crimes de menor potencial ofensivo e passíveis de transação, de acordo. Ou seja, a pessoa vai para uma conciliação. Caso não haja conciliação, pode ser proposta, então, penas alternativas, que pode ser pagar uma cesta básica. A proposta aprovada pela Câmara e que começa a ser analisada pelo Senado prevê que essa vingança virtual passe a ser um crime específico, enquadrado na Lei Maria da Penha, o que facilita a proteção das vítimas. Na prática, significa reconhecer que a violação da intimidade da mulher é uma forma de violência doméstica. O texto também modifica o Código Penal e prevê de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa, para a exposição pública da intimidade sexual. O amor, que é para sempre, por vezes o amor acaba e o arquivo não acaba, o arquivo fica. A representante do Comitê Latino-Americano de Defesa das Mulheres elogia a iniciativa da proposta, mas acha que ela tem que ser melhor discutida no Senado. Se trata de um crime contra a honra ou de um crime contra a liberdade sexual? Será que o corpo das mulheres não está sendo violado da mesma forma como é violado numa relação não consentida, como um estupro, como num assédio sexual, ao ter imagens de uma relação sexual difundida sem o consentimento da mulher? Você gostaria que botasse uma foto sua sendo homem ou mulher nu para todo o Brasil saber e o mundo saber e ser usado até por aqueles que são pedófilos de companhia limitada? Claro que não. E isso mexe de sobremaneira com o psíquico, com o emocional das pessoas. Então é um crime também que tem que ser previsto e que tem que ser punido. Enquanto cuida de uma ONG para orientar mulheres que são vítimas do mesmo crime, Rose Leonel batalha para que o projeto vire lei. Representando essa mulher, representando essas vítimas, eu faço um apelo. Por favor, aprovem essa lei. Como já havia anunciado, o grupo japonês Nippon Steel, que compartilha o controle acionário da Uzi Minas com o conglomerado ítalo-argentino, já aguarda a manifestação da Justiça Mineira sobre o pedido de anulação dos efeitos da reunião extraordinária de acionistas responsável pela dispensa da presidência de Rômio, da siderurgia mineira e do retorno dele ao cargo. Em menos de 6 meses, pela segunda vez,
a Nippon recorre ao judiciário para impedir a substituição do executivo de sua confiança pelo colega de diretoria Sérgio Leite, o preferido do Tertium, agora o comando da empresa. IPTU de Ipatinga pode ser pago com desconto até dia 17 de abril. A Prefeitura de Ipatinga fixou em 17 de abril a data limite para o pagamento da primeira parcela sem juros ou da parcela única à vista do IPTU com desconto de 10%. As guias já foram enviadas aos contribuintes pelo correio. As informações sobre o IPTU de 2017 já estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura ou pelo site ipatinga.mg.gov.br. Confira as vagas de trabalho divulgadas no Cine de Ipatinga. 2 vagas para vendedor externo. É necessário experiência de 6 meses e morar no Vale do Aço. A escolaridade necessária é o ensino médio. É preciso ter carro próprio. E uma vaga exclusiva para deficiente físico, de auxiliar refratário. Os pré-requisitos são ter 3 meses de experiência, morar em Ipatinga ou em Coronel Fabriciano e ter ensino médio completo. Os interessados deverão comparecer à agência na Avenida Fernando de Noronha, no bairro Bom Retiro, em horário comercial, levando documentos pessoais, comprovante de residência e o número do PIS. Os hábitos alimentares são formados na infância. Então, introduzir alimentos saudáveis e minimamente processados é muito mais fácil para este público do que para os adultos, com seus hábitos já formados. O Ministério da Saúde mostra a importância dos pais na formação de uma geração mais saudável, livre de doenças típicas da má alimentação, como a obesidade. 1 a cada 3 crianças brasileiras entre 5 e 9 anos está com excesso de peso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. Para evitar que elas se tornem uma geração doente, os pais precisam ficar atentos ao que oferecem aos filhos. Os hábitos alimentares são formados nos primeiros anos de vida. Então é importante que os pais, os familiares, os amigos não ofereçam para crianças alimentos ricos em açúcar, sódio, sal, gordura, porque esses alimentos eles têm mais energia e isso contribui com o excesso de peso, que hoje é um grande problema na infância. As bolachas recheadas, doces e salgadinhos de pacote na hora do lanche, por exemplo, podem e devem ser substituídos por alimentos mais saudáveis e igualmente saborosos. A Kika é mãe da Catarina e outros 2 adolescentes e está sempre em busca de oferecer aos filhos opções naturais, sem conservantes e corantes. Eu tento ser mais simples, né, e balancear também os alimentos. É uma busca incansável, né, até porque volta e meia tem novas demandas, novos alimentos, novas rotinas. A Catarina aprendeu a gostar de frutas e verduras. Ela não toma bebidas açucaradas por opção mesmo. Se ela mantiver esses hábitos quando crescer, não deve estar entre os quase 45% de adolescentes brasileiros que consomem esse tipo de bebida regularmente. Segundo a Kika, sempre que ela pede para experimentar algum alimento, ela deixa, mas tenta explicar sobre os males da comida industrializada. Eles pedem, e aí há uma negociação, né, tudo bem, você até pode comer um biscoito, embora os biscoitos aqui são mais integrais, procuro farinhas mais integrais, biscoitos com menos açúcar, às vezes consigo sem conservante. Recentemente, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de deter a obesidade, principalmente entre as crianças, reduzir o consumo de refrigerante em 30% e fazer crescer em 17,8% o consumo de hortaliças. Essas metas devem ser cumpridas até 2019, mas os pais têm grande importância neste processo. Amanhã, a comunidade vai poder conferir uma atração gratuita. A peça O que você vai ser quando crescer, da série Espetáculos Didáticos da Ação Educativa do Instituto Cultural Uzi Minas no Teatro do Centro Cultural. Com direção de Fernando Bustamante, trilha sonora de Thelmo Lins e Wagner Koss, participações de vários músicos mineiros nas composições, o espetáculo promete divertir, comover e inspirar crianças e adultos.
A sessão será às 7 da noite e a retirada de ingressos é feita na bilheteria do Centro Cultural. E esta foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Até a próxima!